Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça? Mais uma vez eu quero deixar um vídeo aqui para todos nós, para todos os nossos ouvintes, com todo respeito a você, meu querido, aqueles que têm nos acompanhado no YouTube. Eu dou glórias a Deus por estar aqui mais uma vez. Eu quero deixar, meus queridos, um texto na palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3. Eu quero divulgar esse vídeo, é só um agradecimento a todos aqueles que têm nos acompanhado, a todos aqueles que têm agradecido ao Criador sobre todas as coisas, tudo quanto tem sido manifestado no mundo com respeito às Escrituras. Eu quero deixar 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo. Eu tenho aqui em minhas mãos, uma Bíblia de 1611, é a Bíblia King James, de 1611, é uma Bíblia muito antiga, e para quem não sabe, quanto mais antiga for a Escritura, melhor, você fica mais esclarecido. Quanto mais nova for a Bíblia, mais risco você tem de estar aprendendo errado e ensinando errado. Não sei se você sabia disso. Até porque, até mesmo a Bíblia que nós temos em mãos, mesmo as antigas, nós temos que estudar bastante e examinar, pesquisar, porque também ela tem muitas coisas que a gente precisa analisar e aprender, porque está em estudo do mundo inteiro. Existem estudos que estão estudando acerca das Bíblias que nós temos em mãos. Nós somos um povo, eu costumo até dizer isso, nos meus vídeos lá no YouTube você vai ver. Se tem um povo que não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de ler, é crente. Crente, ele não tem hábito de ler, ele gosta de pegar a Bíblia, o seu exemplar bíblico, só quando vai para os templos. Mas quando chega em casa de volta, ele coloca ali no armário, coloca na estante e não tem o hábito de estudar. Isso talvez seja um dos maiores erros dos evangélicos. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Ele vai até o versículo 18 e eu vou ler para você. Eu estou aqui no conforto da minha casa. Aqui é o meu cantinho, que eu chamo de cantinho da graça, onde eu leio, onde eu escrevo, onde eu medito a Bíblia, aonde eu analiso as coisas. Eu no YouTube também, eu sou um dos pregadores da graça, que também sou chamado de analfabeto, eu sou chamado de burro, eu sou chamado de ignorante, mas não tem problema, é sinal que eu também, assim como os outros pregadores da graça no Brasil e no mundo, nós estamos no caminho certo, porque Jesus, que é Jesus, foi chamado de príncipe dos demônios. Então eu não me importo se alguém diz que eu estou desviado, se alguém me chama de desigrejado, se alguém me chama de destemplado. Destemplado é as pessoas que saíram dos templos porque não aceita mais essa farsa que é os templos, essa farsa da religião. Quando Jesus veio pregar o evangelho, ele não levou ninguém para os templos, pelo contrário. Se você estudar o capítulo 10 de João, a partir do capítulo 9, porque capítulos e versículos na Bíblia foi colocado pela igreja, pelo sistema, para confundir a nossa cabeça. E durante mais de 2000 anos, eles tiveram êxito. Mas agora está se manifestando no mundo inteiro o que é o Evangelho da Graça. E graças a Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Leiamos, 2 Coríntios, a minha Bíblia é antiga, tá, irmãos? É um exemplar antigo, é de 1611.
mas é uma das mais antigas e uma das mais fiéis, eu vou dizer assim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 fala assim: começamos novamente a elogiar nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou carta de recomendação para vocês? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus, não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas, se a nossa ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a manifestação do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era glorioso foi glorioso, por quê? Se o que era transitório foi glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Então, se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era abolido. Nas suas mentes estavam cegas, mas suas mentes estavam cegas. Porque este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Aquele véu do Antigo Testamento está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, versículo 15, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converte ao Senhor, o véu será tirado. A primeira característica de quem se converte ao Senhor é os olhos ser abertos para a graça. Não é você trocar de roupa, você não é trocar o cabelo, não é trocar o seu calçado, não é trocar o seu carro, não é trocar a sua conta bancária, não é mudar o seu emprego. A primeira característica de quem se converte ao Senhor é isso aqui, ó. Mesmo assim, quando se converte ao Senhor, o véu será tirado. A primeira característica que acontece na sua vida quando você se converte ao Senhor, a primeira mudança que você deve ter, senão você não tem característica de convertido, é você arrancar o véu, a escama que está no seu olho e enxergar a graça de Cristo. Versículo 17 e 18. Ora, o Espírito é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor? O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta,
contemplando como em um espelho a glória do Senhor. Somos transformados na imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está, meus queridos, a Bíblia 1611. A Bíblia King James 1611. Meus queridos irmãos, deixa eu conversar um pouco com você no conforto da minha casa. Eu quero agradecer, junto com milhares de irmãos, no Brasil e no mundo, aos pastores da graça de Deus, aos líderes da graça de Deus, que estão pregando o evangelho da graça no mundo inteiro. Agradeço, eu vou citar alguns nomes que estão no mundo inteiro, principalmente os do Brasil. Ao pastor Geraldo Moraes, que tem feito um trabalho esplêndido na pregação do Evangelho da Graça. Esse homem, ele tem revolucionado o Brasil, porque através desse pastor, da forma que ele está sendo usado, nós já estamos vivendo em um novo ciclo. Nós estamos vivendo um novo tempo, pastor Geraldo. Não com a sua pregação, mas com a interpretação da graça de Deus. O evangelho que liberta, o evangelho que tira as pessoas da prisão espiritual, o evangelho que tira a cegueira, a escama, o véu da face, da mente das pessoas, dos olhos das pessoas. Ao pastor Caio Fábio, que a sua interpretação das Escrituras é um pastor também que eu aprecio, que tem feito um trabalho extraordinário. Me desculpe, pastores, eu estou mencionando o nome de vocês, mas o trabalho de vocês é tão bom, é tão incrível, que não tem como não mencionar, e eu dou glória ao Criador por vocês. O pastor Caio Fábio, que passou por um período difícil, quando perdeu o seu filho num acidente, mas ele se manteve firme com o Criador, e hoje tem mudado também o raciocínio de muitas pessoas, para que o Evangelho da Graça também se manifeste no mundo. Aos irmãos da graça pura, o irmão André e ao irmão Roberto, que tem feito trabalhos extraordinários. Eu também sou, meus queridos, alguns anos atrás, examinando as Escrituras do jeito que esses homens começaram a receber a revelação do que é a Escritura, do que é o Evangelho, o que Paulo pregava. Eu estava assistindo a uma pregação recente de um pastor, e ele estava falando na sua pregação que Pedro, ele realmente se humilhou ao exaltar Paulo e a mostrar o caminho, a direção para os ouvintes de Pedro, que era para eles seguirem o que Paulo pregava. Porque Pedro, ele não era familiarizado com o Evangelho da Graça. Pedro, ele era familiarizado com o Evangelho da circuncisão. E ele pregava a circuncisão. Mas Paulo veio pregar a incircuncisão, que não era mais necessário circuncidar-se, porque isso eram os ritos da lei. E essas igrejas judaizantes que existem hoje, em pleno século 21, depois que passar, meus queridos, pode escrever isso,
essa epidemia que o mundo está vivendo, muitas pessoas tiveram um tempo em casa para orar com as suas famílias, para agradecer a Deus com as suas famílias, para estudar a Bíblia com as suas famílias, e muitas dessas pessoas não vão mais continuar escravizado pelo sistema religioso. E eu estava assistindo esse vídeo e realmente eu fui analisar na Bíblia, e Paulo, ele pregava um evangelho tão puro, tão agraciado, que ele disse que o papel dele era libertar as pessoas das prisões espirituais que estavam vivendo naquela época. Eu vou falar uma coisa interessante aqui. Eu citei o pastor Caio Fábio, pastor Geraldo Moraes, os irmãos da Graça Pura, mas tem vários irmãos. É porque eu não fiz uma lista, eu não fiz um script para mim olhar, porque no YouTube, nós os pastores, eu não sou pastor, mas os pastores da graça que estão pregando a graça, são chamados também de analfabetos, são chamados de fariseus, de escribas, de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. É porque essas pessoas que julgam, que criticam, não sabem o que significa, qual é a característica de um falso profeta, qual é a característica de um escriba, de um fariseu. Eles não sabem, por isso que eles falam. Muitas pessoas que nos chamam de herege, eu queria ver se eles vivessem na época da Inquisição, ou pelo menos estudassem a Inquisição, para eles saberem o que era considerado um herege. Herege, muita gente pensa que é quem ensina mentira, ou quem fala mentira. Pelo contrário, o sistema religioso que matou muitas pessoas na época da Inquisição, matavam hereges justamente porque esses hereges é que não negavam a veracidade das coisas. Não era porque pregavam mentira, era porque ensinavam e não negavam a verdade. Por isso foram chamados de hereges. Então, se você, antes de julgar alguém, se você conhecesse a história, talvez você não faria isso. Tem muitos abençoados que torcem para que a gente não pregue a realidade. Mas lembre-se que quanto mais persegue a igreja de Cristo, que a verdadeira igreja de Cristo, não é as igrejas, templos não. Templos é sistema. Templos é um meio de tirar dinheiro de você. Religião é um meio de prender você a um sistema. Isso é religião. Mas quantas pessoas mais abençoadas ou abençoadas que não mais estão presos ao sistema religioso, que aprenderam e que descobriram na Bíblia o que é a verdadeira libertação. Muitas pessoas que estão na igreja judaizante, que a igreja judaizante é aquelas que continuam mantendo as pessoas dentro de quatro paredes, colocam um cartão de dízimo, de oferta e de membresia no seu bolso e acha que você ali, você tem a sua comunhão com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. E onde ficam os ensinamentos do Filho de Deus? Que ele veio justamente para tirar as ovelhas do aprisco, para dar liberdade para elas, pastar pasto verdejante. Por que Jesus, então, ele tira as ovelhas do aprisco? E elas se sentem libertas disso? Ou você acha que aprisco é sinônimo de abrigo? Mentira! Olha a Bíblia, examina a Escritura, porque aprisco é sinônimo de prisão.
O que é sinônimo de liberdade é um pasto, é um campo verdejante. Isso é sinônimo de liberdade. Comece a examinar a Bíblia, mas por tema. Você não estude só um versículo da Bíblia, ou 2 ou 3, e crie ali o seu pré-conceito. Estude um capítulo inteiro, se for preciso 2, porque não deveria nem haver capítulos, nem versículos na Bíblia. Capítulos e versículos na Bíblia foram feitos para confundir a sua mente, para confundir a minha mente, que vivi 40 e tantos anos preso a um sistema, porque eu também não sabia estudar as Escrituras, e por isso fui mantido preso, mas conheci a verdade sagrada e me libertei. E por isso nós somos chamados de fariseus, somos chamados de analfabetos, somos chamados de hipócritas, mas não tem problema algum, porque quando o Filho de Deus, ele veio trazendo uma mensagem que batia de frente com o sumo sacerdote e os sacerdotes, isso acabou levando ele para a cruz. Ou você acha que quem matou Jesus foi o Império Romano? Então você aprendeu errado ou leu errado. Reveja os seus conceitos e estude, mesmo que seja essa Bíblia que você tem em casa, que está sendo provado no mundo inteiro, que o sistema está preocupado justamente porque as verdades que foram encobertas de nós durante muitos séculos, agora está sendo manifestada no mundo inteiro. E o sistema está preocupado porque as pessoas estão se libertando disso. Meus queridos, olha o que aconteceu agora com esse coronavírus que acontece. Cadê os líderes religiosos? Só para você refletir. Cadê os líderes religiosos? Eu te pergunto. Que pregavam que Deus cura, que pregavam nos templos que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus resolve o seu problema. Cadê esses líderes religiosos que comem as suas ofertas, que comem os seus dízimos, com promessa de que se você entregar oferta, dízimo, votos, Deus estaria se manifestando abundantemente para você? Aonde estão esses líderes religiosos? Você consegue me responder? Aí o governo mundial cria um decreto que os templos evangélicos têm que fechar. E para onde que vai as ovelhas? Para dentro de casa. E aonde estão os pastores? Sabe o que os pastores estão fazendo? Usando a tecnologia para fazer lives para mandar para os seus membros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses líderes, eles estão tão ligados aos templos, que ao invés deles saírem dos templos para ir para a sua casa, orar junto com você, ceiar com você, ceiar que eu falo não é pão e vinho, é tomar um café, ou jantar com você, e almoçar com você, e fazer um culto doméstico, assim como era a igreja de Atos dos Apóstolos. Igreja que eu falo, pelo amor de Deus, queridos, igreja que eu falo é ser humano. Eu não falo igreja templo não, porque todo templo que tem uma placa lá na frente para caracterizar o nome da igreja, essa igreja é judaizante. Era assim que acontecia lá no Velho Testamento. Igreja judaizante é a igreja que tem as práticas judaizantes. Dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, jejuns, batismo em águas
eles nunca vão aprender que isso tudo era coisas da lei. Se você analisar, se você estudar, jogar fora a preguiça e começar a estudar a Bíblia do jeito que tem que ser, você vai aprender o que é judaizar a igreja e o que é viver livre em Cristo Jesus. Mas o problema de muita gente é que não gosta de estudar a Bíblia. Então, cadê esses líderes? Cadê esses pastores? E eu vou te falar porque que eles não vão para sua casa para cultuar com você. Porque eles não podem tirar da sua cabeça que a sua comunhão com Deus está ligada a um templo evangélico. Você quer saber a mentira que eles estão pregando para você? Estude Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estude Atos dos Apóstolos, também o capítulo 17. E depois você vai em 1 Coríntios e estude o capítulo 6. E depois você vai em 1 Coríntios e estuda o capítulo 3 também. Depois você vai em Efésios e estude o capítulo 5. Vai jogar por terra a teoria desses pastores que te ensinam que você tem que ir a um templo evangélico e você tem que pertencer a uma denominação se você quiser ter comunhão com Deus. Isso é tudo mentira. Eu também fui criado em templo evangélico e aprendi assim também. Mas sabe o que me esclareceu? Estudando a Bíblia. Eu aprendi que o Evangelho da Graça é que me liberta desse sistema religioso. Meus queridos, aprendam uma coisa. A sua liberdade em Cristo não depende de você frequentar templos evangélicos. Eu vou te dar um conselho. Você quer saber mesmo como que começou a questão de templo? Por que foi construído templos evangélicos para colocar as ovelhas de Deus dentro dos templos evangélicos? Pesquise sobre a vida de Constantino, o imperador romano. Foi ali que começou a história toda. Templo evangélico, meu filho, não foi nenhum evangélico que começou isso, não. Não foi nenhum cristão evangélico. Foi um imperador católico apostólico romano. Se Deus, que você acredita e eu também, Ele mesmo fala que Ele não habita em templo feito por mão de homens, o que nós estamos fazendo lá dentro? Alguma coisa está errada. Nós não falamos que Deus é o nosso verdadeiro Deus? Então por que nós estamos obedecendo a ordem dele? Afinal de contas, quem vale mais? A Bíblia Sagrada? Ou é o nosso líder? Que nós chamamos de pastores. Alguém tem que estar certo e alguém está errado. É por isso que eu quero que você estude o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios também o capítulo 3, e Efésios capítulo 5. E sobre o batismo nas águas, estude Romanos capítulo 6. E você vai ver que o batismo em água, depois da morte e ressurreição de Jesus, qual é o verdadeiro batismo? Ou você aceita a Bíblia do jeito que é,
Ou você diz para ela que isso aqui não vale mais nada para você. E outra coisa, meus queridos, é estudando ela que você vai encontrar muitas coisas também que vai te deixar confundido. Imagine então para quem não estuda. Imagine para quem é acostumado só repetir ou fazer o que os líderes religiosos mandam. Às vezes você nunca pensou isso. Eu sou Alberto Lírio. Quem quiser continuar me criticando, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quem quiser continuar me chamando de analfabeto, não tem problema nenhum. Ninguém conhece a minha história, a não ser Deus e a minha família. Então, para mim, o que importa é a minha família e o meu Criador. Ninguém conhece a minha história de vida. Só Deus. Ninguém sabe o que eu vivo, o que eu passo. Ninguém vive. Eu gosto do pastor Caio Fábio, quando ele fala do inferno emocional, o inferno psicológico, o inferno existencial que as pessoas vivem e não se dão conta. Eu gosto disso e eu aprendo. A todos os pastores da graça, no Brasil e no mundo, uma certa feita, em 1517, foi a época da Reforma, Martinho Lutero, quando ele escreveu as 95 teses, e pregou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, nas igrejas, e quando ele se manifestou contra o sistema religioso, quando ele foi convocado para prestar conta das suas atitudes, alguém disse para ele: não vá, porque senão vão te matar na fogueira. E Martim Lutero respondeu: eu vou, porque se Deus sustenta a causa será sustentada. E eu vou terminar esse vídeo falando uma coisa para você. Pode escrever o que o nosso irmão Alberto Lírio, essa declaração já está com meus filhos, os meus filhos vão passar para os meus netos, esta declaração que eu estou fazendo. Daqui a 20, 30, 50 ou 100 anos, o povo de Deus, o povo cristão, vai estar vivendo um novo tempo, uma nova era. E o povo de Deus vai estar liberto do sistema religioso. Pode escrever isso. Sabe por que eu estou falando? Porque no mundo inteiro o povo está abrindo os olhos e a escama está caindo dos seus olhos. No Brasil principalmente. Se você olhar na Europa, pesquise aí como que os cristãos na Europa estão abandonando os templos evangélicos, os templos feitos por mão de homens. E nós estamos reunindo nas casas,
barbearias, como fizemos um culto recentemente, fomos chamados para trazer uma palestra ali, e também está no YouTube. E eu fui, e graças a Deus, foi obra maravilhosa. E hoje, meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela minha escola, os meus professores que muito têm feito por mim e pelos alunos na faculdade. Eu agradeço ao meu Deus pelo conhecimento que tem passado a todos. Muito bom, muito lucrativo para o nosso entendimento. Orem por mim, orem pela minha família, pelos pregadores da graça no mundo, no Brasil e no mundo, para que nós possamos nos libertar de vez dessas mentiras, desses enganos. E analise o que eu falei. Deus está usando essa febre que está acontecendo no mundo para que alguns crentes, porque não é todos que vão se tocar nisso, vão continuar sendo enganados, mas muitos cristãos vão se libertar do sistema. E é dessa vez agora. Pode escrever isso. Pode escrever. Muita gente pode até me julgar e dizer que eu estou falando besteira, mas fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com os apóstolos. Fizeram isso com os discípulos. E sempre vão fazer isso. Sempre vai acontecer. Um dos homens mais inteligentes do Brasil, espiritualmente falando, ele é criticado, que dirá eu que não sou nada e não sou ninguém. Sou apenas um servo. Então, imagine isso. Meus queridos, fique na paz, fique na graça e medite o que foi lido hoje aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Medite para ver se o que aconteceu ali, e olha que era na época de Paulo, há mais de 2000 anos atrás, isso já estava acontecendo. Fique na graça, meus queridos, e deixe a escama cair dos seus olhos. Deixe que a revelação da palavra fale em sua mente, e nunca mais você seja escravo do sistema religioso. Seja livre em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz e continue orando por nós. Amém.